Boa tarde, meus irmãos Gil na área, mais uma vez. Hoje iniciaremos uma série de vídeos a respeito da Confissão de Fé Batista de 1689, ok? Esse livro ele foi adquirido no site Estandarte de Cristo. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse em comprar, né? Eu estarei utilizando o livro como base. A confissão ela não foi escrita no livro, né? Mas foi compilada pela editora Estandarte Cristão e ainda vem com o Catecismo do Charles Spurgeon. O livro é esse aqui, ó. Ok? Então, como que nós faremos esse estudo da Confissão de Fé Batista de 1689? A Confissão de Fé ela é dividida em perguntas, capítulos. Tá vendo? Capítulo. Aí ela vem em perguntas. E dentro das perguntas ela é dividida por pontos. Né? Aqui, ó, dá para ver o número 1 aqui. Ela é dividida por pontos. Então, como que nós vamos trabalhar esse livro nos vídeos? Nós vamos fazer ponto por ponto para o vídeo não ficar cansativo, não ficar maçante. Ok? Então, espero que vocês fiquem até o fim, acompanhem. Estamos sempre abertos a qualquer tipo de opinião, sugestão para melhorar o canal, melhorar a qualidade dos vídeos, tá? Fique até o final com a gente aí e vamos acompanhando. Então, irmãos, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Prazer estar aqui mais uma vez falando com vocês. Vamos começar pelo primeiro capítulo, né? O primeiro capítulo, na primeira pergunta, o ponto 1 diz o seguinte: a Sagrada Escritura é a única, suficiente, correta e infalível regra de fé, de todo conhecimento, fé e obediência salvíficos. E abaixo aqui estão as referências bíblicas desse ponto, que você pode depois, posteriormente, acompanhar, tá bom? Não vou falar, né, cada referência para realmente não ficar muito extenso. Como é que nós vamos trabalhar esse primeiro ponto? A primeira coisa que nós devemos atentar no primeiro ponto é com relação a o que a Confissão diz, que a Sagrada Escritura é a única, ok? Ela fala que ela é a única. E por que a Sagrada Escritura ela é única? Ela é única porque nós não precisamos nem da tradição oral, que viria, né, por meio do Papa, ou por meio da tradição da Igreja, como a Igreja Católica advoga, que não só a Escritura ela tem autoridade doutrinária sobre a Igreja, mas também a própria tradição da Igreja, né, os santos padres da Igreja, o Papa, né, que é o pontífice que faz a ligação entre os homens e Deus. Ele tem essa autoridade bíblica, né? Ele é o sucessor apostólico. Então a primeira coisa que a Confissão de Fé ela nos deixa claro é que nós não necessitamos da tradição oral. Nós não necessitamos também de nenhum outro tipo de revelação, ok? Nós não precisamos, por exemplo, temos aqui o livro o Evangelho segundo o Espiritismo, né, de Allan Kardec. Nós temos aqui o livro de Mormons também. Então, esse primeiro ponto ele diz o seguinte: nenhuma outra revelação é necessária para nos tornarmos sábios para a salvação. Então, nós devemos rejeitar qualquer outro tipo de revelação, seja ela tradição, seja ela manuscrita. Se o seu pastor na sua igreja ele fala que ele tem uma nova revelação de Deus, isso é uma heresia. O primeiro ponto da confissão diz que a Bíblia ela é a nossa única regra de fé e prática, único. Nós não necessitamos, inclusive isso é uma heresia, colocarmos outros escritos ou outras falas no mesmo nível de autoridade da Bíblia. O segundo ponto que ela advoga para si é que ela é suficiente. Hoje nós temos acesso a muitos livros, muitos vídeos como esse
né, que vocês estão vendo agora, muitas informações. Isso não quer dizer, contudo, que esses livros eles têm o mesmo caráter autoritativo da Bíblia, ok? Esses livros, contudo, nos auxiliam. Nós temos livros teológicos, nós temos comentários bíblicos que nos ajudam muito, temos comentários histórico-culturais. Todos esses livros, eles nos ajudam a compreender melhor, ok, os escritos bíblicos. Isso não quer dizer, contudo, que eles são necessários para o conhecimento ou para nos tornar sábios para a salvação. Porque aquele conhecimento que é necessário para a salvação, ele é tão claro na Bíblia que tanto a pessoa letrada quanto aquele homem mais simples conseguem acessá-lo, podem acessá-lo mediante uma leitura reverente do texto. Então, apesar desses livros eles serem válidos, eles sempre devem ser vistos à luz da Bíblia, sendo submetidos à Bíblia e não no mesmo patamar de autoridade bíblica, ok? Terceiro ponto, ela é correta e infalível. Esse ponto é muito interessante, pode parecer banal, mas como todo ser humano ele é passível de erros, ele é falível, ao dizermos que a Bíblia ela é infalível, então nós vindicamos para ela, né, uma autoria não só humana, não meramente humana. As Sagradas Escrituras elas foram escritas por homens inspirados por Deus. Não foi um processo de robô, né, onde o homem ele apenas transcreveu tudo aquilo que Deus ditou. E esses homens eles escreveram dentro do seu próprio contexto, dentro da sua própria cultura. É muito interessante também nós ressaltarmos que a Bíblia ela não se propõe a ser um livro científico, ok? Então, muitas vezes, algumas questões de matéria científica são obscuras na Bíblia, ou muitas vezes os cientistas, né, ou os humanistas, de maneira geral, eles vão reivindicar que aquilo está errado, que a Bíblia está cientificamente errada. Porém, na maioria das vezes, nós observamos que o autor ele fala do ponto de vista do observador, não do ponto de vista científico, mas do ponto de vista do observador. Então, do ponto de vista do observador, o Sol se move. Não é a Terra que se move, isso é um dado científico, mas do ponto de vista do observador, você falar que o Sol se move não é tecnicamente incorreto. Ok? Outra questão é que ela é infalível, porém ela é infalível em seus originais. Hoje nós temos alguns erros, né, devido a erros de copistas. Contudo, esses erros eles não prejudicam em nada a mensagem de salvação que a Bíblia traz. São pequenos erros, inconsistências, né, pouquíssimos, até pela grande produção bíblica por todos os anos onde foi compilada a Bíblia, né? Então é mínimo o número de erros, mas eles existem. Isso não quer dizer, contudo, que a mensagem seja invalidada. Quando nós dizemos que ela é infalível, estamos dizendo em seus escritos originais. Ok? Quarto ponto. Ela contém a mensagem de salvação. Como eu disse anteriormente, a Bíblia não é um livro científico. A sua proposta nunca foi científica. Porém, todo o conhecimento relacionado à salvação pode sim ser encontrado nela e somente nela. Outros meios, como eu mostrei anteriormente, né, os livros, você ouvir vídeos de teólogos ou de pastores, enfim, eles podem ser usados como ferramentas, porém somente as Escrituras elas têm autoridade doutrinária sobre o crente. Ou seja, se nós tivermos um livro e nós tivermos alguma dúvida, ou alguma questão, ou alguma disputa, as Escrituras sempre têm a palavra final. E aí não entram só as ferramentas, os escritos como ferramentas, mas toda a nossa realidade enquanto cristãos, elas sempre são colocadas à prova pela Bíblia, sendo que a Bíblia ela tem autoridade final. Então, a realidade ela se conforma às Escrituras e não as Escrituras se conformam à realidade. Esse é o primeiro ponto, ok? Esse é o primeiro ponto, ponto 1.
Espero que vocês tenham gostado. Tentei ser breve para o vídeo realmente não ficar cansativo. Estou aberto a sugestões, estou aberto a comentários, né, na medida de que sejam edificantes para que nós possamos crescer em conhecimento e fé juntos. E espero que os irmãos tenham sido edificados e em breve teremos mais vídeos com relação à Confissão de Fé Batista de 1689. Fiquem com Deus, meus irmãos, e até uma próxima oportunidade.